Boa noite a todos. Muita alegria, satisfação por mais esse convite do Instituto Espírita de Educação para proferir uma palestra para vocês na noite de hoje, onde teremos a oportunidade de falar sobre um tema bastante importante no nosso trabalho de transformação interior, de reforma íntima, que é o tema do egoísmo e do orgulho, essas duas grandes chagas da humanidade. Antes que possamos começar a nossa palestra da noite de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial, ficando bem à vontade, fechando os nossos olhos, mentalizando a figura meiga de Jesus, nosso querido mestre, agradecendo por essa oportunidade, tendo a certeza de que Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, por meio dos espíritos superiores que trabalham a serviço do Cristo, por meio dos mentores espirituais que nos assistem, os nossos guias e mentores e também os mentores espirituais do Instituto Espírita de Educação, tenhamos esse envolvimento em vibrações positivas, em vibrações de harmonia, trazendo aos nossos lares a calma, a paz espiritual de que tanto necessitamos neste momento que vivemos, repleto de acontecimentos que muitas vezes nos tocam o coração, mas que exigem de nós uma fortaleza de ânimo, uma coragem para enfrentar as dificuldades. Então, que Deus, na sua infinita sabedoria e amor, possa nos desenvolver na noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. Então, nós vamos falar do tema do egoísmo e do orgulho. Segundo Allan Kardec, dos espíritos superiores, as duas grandes chagas da humanidade. O que são o egoísmo e o orgulho? Quais as suas causas? Quais as consequências dessas atitudes? E o que podemos fazer em termos práticos para poder combater esses males que nos trazem grande infelicidade? Tanto na infelicidade espiritual e psicológica, como uma infelicidade social. Porque, na realidade, o orgulho e o egoísmo, eles acabam contaminando não somente as atitudes das pessoas, mas as famílias, as sociedades, as instituições. E essas instituições contaminadas por esses vícios, por esses males, acabam, por sua vez, trazendo à sociedade e aos indivíduos uma série de consequências muito danosas. Nós vemos a aprovação de leis e a execução dessas leis muito injustas. Na verdade, o contraponto ao egoísmo e orgulho está no devido cumprimento da lei de justiça, amor e caridade. Em um mundo onde o egoísmo e o orgulho predominam, não há justiça, não há amor e não há caridade. Mas o que é o egoísmo de fato, né? Primeiro que os espíritos amigos e superiores, eles vão nos dizer, por meio dos seus ensinamentos, nas obras de Allan Kardec, nas obras espíritas, que o egoísmo, ele é a causa principal de todos os males, né? E por que ele é a causa principal de todos os males? Porque ele neutraliza todas as qualidades. Todas as virtudes,
que são as virtudes, né? Quando a gente vai estudar lá no capítulo da perfeição moral, eles vão nos explicar que as virtudes consistem em você resistir ao arrastamento das paixões, né, dos vícios, por um lado, e, por outro lado, consiste no desinteresse pessoal, que, traduzindo em palavras, consiste na caridade na sua mais alta expressão. Então, a caridade, em resumo, ela compreende todas as virtudes que ela resume todas as virtudes que vão em oposição ao interesse pessoal. Então, portanto, a humildade, a solidariedade, o perdão, a compaixão, a benevolência para com todos, tudo isso é caridade, porque vai contra o interesse pessoal e visa o interesse coletivo. Aliás, os espíritos explicam, não só nas obras de Allan Kardec, mas também quando a gente lê as obras psicografadas por Chico Xavier, por André Luiz, pelo espírito de André Luiz e de Emmanuel, eles vão dizer que o verdadeiro bem consiste quando há uma visão, uma percepção do coletivo. Então, quando nós pensamos no bem-estar de todos, este é o verdadeiro bem. Mas quando nós pensamos no bem-estar apenas de uma minoria, em detrimento dessa maioria, nós percebemos que aí não há o verdadeiro bem. Na verdade, aí há o mal. O mal é justamente esse. É quando nós estamos no sentido contrário à criação, no sentido contrário à lei de Deus, que, em resumo, nos diz em seu mandamento maior, né, como Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós percebemos, então, que quando contrariamos este princípio universal, aí há o mal. O mal surge no mundo, o mal se manifesta no mundo. Qual é o problema do egoísmo e do orgulho? No caso do egoísmo que estamos explicando, acontece que o egoísmo ele acaba se enraizando nas instituições, como nós explicamos, né? Então, para que haja uma solução, uma melhoria dessa condição, seria necessário não somente que você instruísse as pessoas e os indivíduos a não serem egoístas. É necessário que haja uma reforma das instituições. É isso que os espíritos nos explicam. E essa reforma das instituições, ela se deve dar pela educação. Então, a educação moral. E o que a gente percebe hoje, que a nossa educação, nosso ensino, por exemplo, ele está muito voltado ao trabalho. Então, quando nós pensamos em colocar os nossos filhos, as nossas crianças na escola, a nossa preocupação qual que é? É que eles se instruam para que possam se tornar bons profissionais, que possam ganhar dinheiro, ter uma boa profissão, uma boa carreira, que possam ser bem-sucedidos. Nós não nos preocupamos em colocar os nossos filhos nas escolas para que eles sejam educados moralmente, para que eles aprendam valores de cidadania, valores de socialização, valores em relação ao planeta, né? a valorização da vida, a valorização da natureza. Nosso foco é o trabalho, nosso foco é a produção, nosso foco são as riquezas, né? E, em função de tudo isso, o resultado está aí. Então, hoje nós temos um mundo em que 1% da população mundial detém 50%, ou seja, metade dos recursos que são produzidos. Há uma grande concentração de riqueza.
há uma grande concentração de poder e de mando. O egoísmo leva a isso. E o egoísmo, na verdade, ele é um hábito que ele se enraiza de uma maneira muito clara. Por quê? Porque ele está ligado a um instinto de conservação. O instinto de conservação é algo positivo. Deus nos dá um instinto de conservação no intuito de que possamos ter um cuidado com a nossa vida, um cuidado com nós mesmos, com a nossa autopreservação. Se não houvesse um instinto de conservação, naturalmente nós não teríamos um menor cuidado conosco mesmo. E com isso não haveria a evolução. Porém, o excesso desse instinto de conservação ou da valorização dessa preservação, ela nos leva a essa situação de egoísmo. Porque, na prática, o que acontece? Eu observo que as outras pessoas estão cuidando dos seus interesses, da sua sobrevivência, do seu trabalho, de levar às suas famílias o ganha-pão. E eu, da minha parte, vou pensar, bom, cada um está pensando em si mesmo, então eu vou também pensar em mim mesmo. E isso se multiplica na sociedade e nós temos o egoísmo. Quando prevalece o sentido da competição sobre a cooperação. Então, no mundo superior existe a cooperação. E no mundo superior não existe a situação de você ter essa disparidade, essa diferença da concentração dessas riquezas, por exemplo, ou dos bens, como nós vemos aqui no nosso planeta, né? Porque, como diz o livro dos Espíritos a esse respeito, num mundo onde há justiça, o mais forte amparará o mais fraco. Ou seja, não haverá seres humanos e pessoas que estejam totalmente desprovidas dos bens necessários e fundamentais à sua subsistência. Então, essa mentalidade de egoísmo, né? Emmanuel, em uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o tema egoísmo, ele vai nos dar o exemplo de Pôncio Pilatos e Jesus, para fazer o contraponto entre egoísmo, que é o vício, e a caridade, que é a virtude. Pôncio Pilatos, quando a gente estuda a história, nós vamos verificar que ele foi um homem muito cruel, segundo os historiadores, muito cruel, vingativo, que ele cometia muitas atrocidades, roubos, desmandos, subornos, massacres a populações. Então, ele, de fato, ele era aquele prefeito, né, chamava prefeito na Judéia, designado pelo Império Romano, e ele foi esse prefeito na Judéia na época de Jesus, em que Jesus foi crucificado, como conhecemos a história. E o Pôncio Pilatos, ele foi tão, abusou tanto do seu poder, que no ano de 36, 37, Jesus teria, né, sido crucificado, que há divergências sobre essa questão de datas, no ano 33, mas no ano 36, Pôncio Pilatos ele é deposto do cargo em função das acusações que foram feitas contra ele por todos os abusos que ele cometeu. Mas, na ocasião da crucificação de Jesus, quando Jesus é preso, segundo os relatos de Emmanuel no livro Há 2000 anos, ele, naquele momento, ele tinha o conhecimento, pelas informações que ele havia recebido, da inocência de Jesus. Jesus estava sendo acusado de sedição, né? Ou seja, de se voltar contra o Império Romano, se declarando rei dos judeus. E pelas informações que Pôncio Pilatos detinha naquele momento, Jesus não era
não agia e não havia feito nenhum movimento nesse sentido, nem ele, nem seus seguidores. Então, quando aqueles judeus que estavam interessados na condenação de Jesus apresentaram essa acusação e apresentaram Jesus para que ele fosse morto, né, para que ele fosse condenado, morto, supliciado, porque os judeus não tinham autoridade de fazer isso sem a permissão do Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos vai dizer: eu não vejo nenhum crime neste homem. Porém, o que me importa? Ele vai ficar consagrado, né, por aquela cena que geralmente a gente vê nos filmes, lavando as mãos, né? Ou seja, isso não é comigo, a responsabilidade é de vocês. Então, mesmo sabendo que ele era inocente, ele, por interesse pessoal, ou seja, por egoísmo, para não criar uma situação de desentendimento com as lideranças judaicas e não ter nenhuma complicação, acaba sentenciando Jesus à morte e Jesus é crucificado. Então, Emmanuel, no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta a figura de Pôncio Pilatos como o exemplo do egoísmo. E agora nós vamos ver o exemplo de Jesus à caridade. Em que sentido nós temos o exemplo de Jesus à caridade? Tem no sentido de que, vamos pensar que Jesus, gente, ele é o governador planetário. Então, Jesus, ele encarna no mundo, mas ele é um espírito puro. E ele é o governador do planeta Terra. Então, ele tinha autoridade sobre todos os seus tutelados, todos que encarnam aqui na Terra, passam ou estão sob a supervisão, sob a tutela do Cristo, Jesus. E ele, por amor, e para trazer os ensinamentos, para cumprir a missão que lhe foi dada por Deus, ele se faz pequenina criatura. Ele reencarna em família humilde, pobre, como um simples carpinteiro, vive entre os pescadores, entre as pessoas mais simples, na Galileia, e desenvolve toda essa missão de desinteresse pessoal total de si mesmo, curando, amparando os sofredores, todos aqueles que estavam desalentados, que estavam sobrecarregados, porque aquela época, como a época de hoje, era uma época de grande opressão. Como nós falamos, né, havia o Império Romano, haviam impostos, havia escravidão, havia a justiça, não tinha judiciário como nós temos hoje. Então, a lei, existia a lei romana, mas que valia para os cidadãos romanos. Quem não era cidadão romano, a grande maioria, estava sujeita às arbitrariedades, ao arbítrio de quem julgava. E de quem tinha o poder, de quem tinha a força. Jesus, ele vai se opor contra tudo isso, porque ele vai defender os pobres, os mais humildes, né? Aqueles que estão desamparados. E ele vai se voltar contra essas lideranças no seu discurso, trazendo, resgatando a mensagem dos profetas, que antes dele também haviam se colocado em oposição contra todas essas injustiças, e muitos deles, ou a maioria deles, foram mortos, ou perseguidos, ou sofreram em razão dessa posição. Então, Jesus é o nosso grande exemplo de caridade. Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é a definição de caridade, conforme Jesus entendia, temos a resposta na questão 886, que vai nos dizer que a caridade é a benevolência para com todos, que é a indulgência ou compaixão para com as imperfeições alheias e que é o perdão das ofensas. Então, esse é o grande resumo da doutrina de Jesus no sentido da caridade, da lei de justiça, amor e caridade.
E aí nós temos também o orgulho, que está atrelado diretamente ao egoísmo, porque o orgulho ele consiste numa exaltação da nossa personalidade, quando nós nos colocamos superiores às outras pessoas. Mas não somente isso, que nós podemos nos colocar superiores às outras pessoas em razão da nossa etnia, em razão dos títulos que nós temos, ou da inteligência, da posição social que ocupamos. E, em função disso, nos vangloriamos, né? Humilhamos o nosso semelhante, usando dessa nossa condição momentânea, favorecida pelas circunstâncias da evolução e do contexto social em que vivemos, em que nascemos, para oprimir o nosso semelhante. E egoisticamente, né, usurpar dos bens do próximo, concentrando, né, essas condições em nossas mãos em relação a outros que passam grandes dificuldades. Esse orgulho também pode se manifestar, muitas vezes, lamentavelmente, se manifesta na religião, onde nós vemos as guerras santas, né, que já existiam no passado, ou nas ideologias políticas que hoje a gente vê com muito mais clareza, em que é quase impossível se estabelecer qualquer diálogo sobre qualquer assunto, porque tudo já está padronizado, as respostas que devem ser as respostas aceitas, e aqueles que pensam diferente são rechaçados, criticados, né, perseguidos. Então, isso tudo é a condição do orgulho e da falsa superioridade. E por que isso acontece? Isso acontece em razão quando nós esquecemos ou ignoramos o fato de que somos espíritos. Todos nós somos espíritos e que somos todos filhos do mesmo Pai. Ou seja, todos tivemos a mesma origem e teremos o mesmo destino, que é a felicidade. Todos seremos felizes, todos seremos puros. Isso depende do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Podemos mais rapidamente ou menos rapidamente chegar a esse destino, mas todos caminhamos nessa mesma estrada. Porém, quando estamos encarnados, em razão da ilusão da matéria, do corpo físico, a gente esquece que é espírito. Ou mesmo sabendo intelectualmente, a gente não tem esse sentimento, não tem essa percepção, não tem essa consciência. Então, nós nos identificamos com essa matéria, nós nos identificamos com a condição do presente, esquecendo que somos esse ser essencial criado por Deus. E daí vem o orgulho. E esse orgulho também ele pode alcançar situações de não somente nos sentir superior ao próximo, mas em razão da nossa própria ilusão da matéria também, nós queremos nos colocar, às vezes, até acima de Deus, ou negar a divindade. Então, achamos que não aceitamos a soberania divina e queremos impor o nosso modo de ser, as nossas leis, a nossa ciência, ou o que seja, acima das leis divinas. É claro que isso trará também grandes consequências, grandes sofrimentos, grandes dores, grandes provas e expiações. Para que aí venhamos a aprender a grande lição que se contrapõe ao orgulho. Porque em relação ao egoísmo, nós vimos que o antídoto, ou o remédio, é a caridade. Agora, o orgulho, o remédio do orgulho é a humildade. Porque quando a gente lê as escrituras, quando a gente lê as grandes obras de sabedoria, mesmo da doutrina, a gente sabe que os orgulhosos, eles serão abatidos. Os orgulhosos, eles sofrerão muito, porque existe uma lei que Jesus retratou muito bem, né?
aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Essa é uma lei, ou um princípio. Assim como um princípio, aquilo que você planta, você colherá. Portanto, aquele que se coloca na condição do orgulho, de humilhar o seu semelhante, ou até de achar-se acima de Deus, ele encontrará em seu caminho, seja nessa existência ou no futuro, situações onde ele aprenderá essa lição da humildade, onde ele perceberá a necessidade dessa humildade, de se fazer pequeno, de se fazer humilde e de ser grato a Deus por tudo aquilo que temos em nossa vida. Aqueles que são orgulhosos durante a sua existência carnal, quando desencarnam, relatam muitos desses espíritos que eles se veem numa posição espiritual muito inferior à de muitas outras pessoas que eles consideravam em vida abaixo dele. Então, os seus servos, os seus funcionários, pessoas simples e humildes, que ele mal daria valor algum, lá no plano espiritual, poderão estar, porque a pobreza ou a dificuldade material, ela não é garantia de humildade. Isso também é uma coisa que muitas pessoas se enganam. Achar que todo dia uma pessoa é rica, ou uma pessoa tem posses, ou uma pessoa ela tem uma posição social mais favorecida, e ela é orgulhosa, e que a pessoa, por ser pobre, por não ter recursos materiais, ela é humilde. Porque o orgulho ele tem muitas manifestações. Quando nós nos revoltamos, por exemplo, contra Deus, porque estamos passando provações ou privações, isso também é um tipo de orgulho, que é o orgulho de não aceitar os ensinamentos, né, as lições necessárias, que muitas vezes nada mais são do que os efeitos das nossas próprias ações. Então, para combater o orgulho, é necessária a humildade. E o conceito de humildade é muito interessante, porque o verdadeiro sentido da palavra humildade é a percepção clara da realidade, a percepção do real. Então, quando nós temos a exata percepção de que somos espíritos, que todos somos irmãos, filhos de um mesmo pai, que todos tivemos uma mesma origem, teremos o mesmo destino, que todos vivemos dentro de uma lei de solidariedade, ou seja, precisamos ajudar uns aos outros, que ninguém sozinho vai conseguir realizar nada. Tudo no universo é cooperação, do micro até o macro, do mais humilde até o superior. Há uma grande escala e uma grande interligação, uma grande cadeia entre todos os seres. Como diz aquela questão 540 do Livro dos Espíritos, do átomo até o arcanjo. Diante disso, nós vemos, meus amigos, minhas amigas, meus queridos que estão assistindo essa palestra na noite de hoje, a grande necessidade da caridade e da humildade, porque fora da caridade não há salvação. Então, olha que interessante, não é fora do espiritismo, não há salvação, ou de uma religião, ou de uma doutrina, ou de uma instituição. Fora da caridade. O espiritismo nos ajuda pelo esclarecimento, pelo entendimento, a que nos tornemos mais caridosos e mais humildes, porque explica a infinitude desse universo em suas manifestações, não somente dos planetas, no sentido material, mas das diversas dimensões espirituais, dos diversos estados de evolução. Então, tudo isso é a grande beleza que a doutrina nos ensina. Diante disso, que possamos aprender e combater tanto o egoísmo e o orgulho, principalmente em nossos corações, para que possamos ter mais paz de espírito, para que possamos nos relacionar melhor com os nossos familiares, no trabalho, com todos aqueles que estão conosco, e também para que possamos atrair a atenção dos bons espíritos, que possam vir do nosso auxílio, porque eles se agradam nessa atitude
de humildade e de caridade. Vamos nos preparando agora para o encerramento da palestra de hoje, procurando mentalizar mais uma vez a figura de Jesus, agradecendo por essa oportunidade, por essas bênçãos, por estarmos vivos. Só o fato de estarmos vivos já é um motivo de gratidão. A gratidão é um dos principais sentimentos e virtudes que possamos ter, que demonstra a nossa submissão e a nossa resignação diante da vontade soberana de Deus, que sempre deseja e quer o melhor para todos nós. Querido Mestre Jesus, abençoe nosso lar e todos aqueles que aqui se encontram, todos aqueles que moram, residem conosco, trazendo saúde, trazendo harmonia, trazendo equilíbrio, que possamos ter o bom ânimo, que a nossa fé vacilante possa se fortalecer, se estamos doentes ou se estamos sob algum tratamento, que dentro das leis de Deus, dentro das provas necessárias, que os bons espíritos amigos possam olhar por nós, trazendo auxílio, trazendo conforto, trazendo consolo. Se temos algum problema a ser solucionado, que os bons espíritos possam nos inspirar e nos envolver com ideias positivas para clarear o nosso discernimento. Se estamos com problema de relacionamentos, que os bons espíritos amigos possam nos ajudar para que tenhamos paciência, para que tenhamos empatia diante da diferença, porque cada um de nós é diferente um do outro e essa é a riqueza da vida. Se estamos passando por alguma questão psicológica, espiritual, que os bons espíritos amigos nos auxiliem para que possamos equilibrar os nossos pensamentos e gerenciar as nossas emoções, atraindo boas companhias espirituais, e que possamos livrar todos aqueles que sofrem, que estão doentes, nesse momento de pandemia, onde há tantas criaturas, tantos irmãos que estão sofrendo situações de dificuldades, muitas pessoas que estão tendo a desencarnação de entes queridos, mortes coletivas, que esses espíritos possam ser recebidos pelo plano espiritual e assistidos, e aqueles que aqui ficaram também possam encontrar o conforto necessário. E mentalizemos, por fim, os dirigentes das nações, do nosso querido Brasil, as autoridades, para que dentro da lição que nós aprendemos na noite de hoje, possam ter a consciência de não colocarem seus interesses pessoais acima dos interesses da coletividade, que o nosso povo brasileiro é um povo feliz, alegre, mas bastante sofrido, bastante sobrecarregado sobre as injustiças, sobre as dificuldades que a nossa estrutura social ainda possui, que é uma herança de muitas decisões, escolhas nem sempre felizes da governança do nosso país, e que essas autoridades possam ter essa sensibilidade para tirar dos ombros da população mais carente, principalmente, este peso que muitas vezes carrega e que oprime a nossa humilde população brasileira. Que Deus ampare esta casa também, o Instituto Espírita de Educação, para que continue cumprindo a sua missão, junto aos seus trabalhadores e dirigentes, de levar a mensagem pura, sincera, da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, a todas as criaturas, a todos aqueles que estão abertos ao conhecimento. E assim, essa casa abençoada possa continuar iluminada, para que por muitos e muitos anos prossiga nessa grande tarefa de cumprir esta missão da conscientização das criaturas humanas. Que Deus os abençoe e que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.